Shalom, queridos! Hoje é dia 31 de agosto do ano de 2024 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 27 de Ave do ano 5784, contando a partir da criação. Essa semana nós iniciamos os nossos estudos na Parashá de Re'ê. A Parashá de Re'ê começa no livro de Deuteronômio, livro de Devarim, capítulo 11, verso de número 26. E a minha proposta é juntos nós estudarmos essa Parashá, trazendo algumas lições, alguns insights práticos para o nosso dia a dia e para o nosso cotidiano. A expressão, o termo Re'ê, que é o nome da nossa Parashá, significa veja, uma alusão do passuque do versículo 1 que diz a Torá em Deuteronômio capítulo 11, verso 26. Veja, eu dou hoje para vocês bênção e maldição. E é com base nessa Parashá, na aliá número 1, que eu quero trazer a seguinte temática: materializando os mandamentos. É bem verdade que tudo aquilo que é abstrato, tudo aquilo que nós não visualizamos, de uma forma, nós não temos a real dimensão do que aquilo significa. Porém, quando temos contato com o visual, quando apalpamos algo físico, de fato, o nosso sentimento, a nossa clareza tem um grau mais elevado no sentido de captar a existência daquele objeto, daquele recurso ou daquele elemento. Então, quando nós falamos em materializar os mandamentos, é no sentido de nós visualizarmos de uma tal maneira onde nós entendamos que tal mandamento é a vontade de Deus expressa na Torá para as nossas vidas. Então nós vamos tratar um pouco sobre essa temática na Parashá de Re'ê, materializando os mandamentos, no sentido de enxergarmos, de aprendermos e aplicá-los no nosso dia a dia e no nosso cotidiano. Queridos, vamos agora entrar no texto da Torá. Eu vou ler aqui o versículo de número 26, Deuteronômio, Devarim, capítulo 11, verso de número 26. Então fala para nós a Torá: veja, hoje eu dou para vocês bênção e maldição. Deuteronômio, capítulo 11, verso 26. Nós temos aqui nesse passuque a expressão Berahá vukelalá, bênção e maldição. O que a Torá está falando para nós no versículo 26? Veja, eu dou hoje a Berahá vukelalá, bênção e maldição. Eu quero trazer o Rashi, que é um dos grandes comentaristas da Torá, para nos ajudar a compreender de modo mais profundo esse verso da Torá. Então o Rashi, quando ele interpreta o verso 26 de Deuteronômio capítulo 11, o Rashi nos conta aquelas bênçãos e maldições que foram ditas no Monte Gerizim e no Monte Eval. Referência, Deuteronômio, capítulo 27, verso 15 e 16, até o 26. Então, o que o Rashi ele está falando para nós? Que essas bênçãos e essas maldições proferidas aqui no verso 26 são aquelas bênção e maldição, Berahá e Kelelá, que são ditas lá no Monte Gerizim e no Monte Eval. Muito bem, entendendo o contexto da bênção e da maldição,
como diz aqui o Rashi, pulamos para a próxima etapa para respondermos uma grande pergunta. Já que o texto fala para nós de bênção e maldição, então a pergunta pertinente ao texto bíblico é bem simples. Como chegariam essas bênçãos, essas brahot, para o povo judeu? Porque nós temos que entender, nós temos que compreender o que o autor está querendo relatar no texto. O que Moisés, o que Moshe quer, nesse contexto da Torá, transmitir, passar para o povo de Israel. E a verdade seja dita, Moisés, ele está mostrando para o povo judeu que vai entrar na terra prometida o procedimento, a fórmula de como atrair, de como receber essas bênçãos. E como nós sabemos disso? Livro de Devarim, capítulo 11, verso 27. Vem a Torá e nos diz: a bênção a qual vocês escutarão os mandamentos de Hashem, seu Deus, que eu ordeno hoje a vocês. Em outras palavras, como nós podemos responder essa pergunta? Como essas bênçãos chegariam ao povo judeu, que está muito próximo de entrarem na terra de Canaã? Resposta pela própria Torá. Devarim 11:27, Deuteronômio 11:27. Se vocês escutarem os mandamentos, isto é, escutando os mandamentos de Hashem, Benei Israel, os filhos de Israel que estavam aqui nesse contexto, ouvindo essas palavras de Moisés, eles iriam atrair bênçãos para o povo de Israel. Moisés estava dizendo para eles o seguinte recado: as bênçãos chegarão a vocês, como diz aqui o verso de número 27, se vocês escutarem os mandamentos do Eterno. Então, para recebermos as bênçãos, para o povo judeu nessa época receberem as bênçãos, eles deveriam escutar a Torá. E escutar a Torá aqui é no sentido de aprender, de interpretar o mandamento de Hashem de maneira correta e executá-los ao entrarem na terra de Eretz Israel. Isso está registrado no versículo de Deuteronômio, capítulo 11, verso de número 27. Em outras palavras, a bênção aqui, nesse texto, tem a finalidade de motivar o povo judeu a escutar a Torá. Para receberem as bênçãos, as brahot, eles precisariam, de acordo com a Torá, escutarem a Torá, escutarem os mandamentos da Torá. E escutar aqui é aprender a Torá, é compreender a Torá para executar o mandamento de forma correta. Enfim, se eu fosse trazer uma palavra sintetizando tudo, eu diria: o povo judeu deveria obedecer a Hashem, obedecer os mandamentos da Torá, para que essas bênçãos, essas brahot, viriam sobre ele. Eles deveriam obedecer a Torá para receberem essas brahot, para receber essas bênçãos. E olha que interessante. O Rebbe fala que Deus, ele é tão bom que ele preparou os meios para desfrutarmos as bênçãos dos céus. E é bem verdade, quando nós estudamos a Torá, quando nós estudamos os profetas, nós aprendemos que obediência, guarda dos mandamentos,
quem leva os mandamentos a sério, o resultado é prosperidade. O resultado são as bênçãos dos céus sobre a vida da pessoa. Se a pessoa ouve e aprende a Torá e a executa, ela vai atrair para si as bênçãos. E quando nós olhamos para esse prisma, quando nós temos esse entendimento, nós começamos a ver o grande amor de Deus para conosco. Isto mesmo, Hashem preparou meios para que nós, receptores de bênçãos, tivéssemos condições de recebê-las na nossa vida no dia a dia. Então, para fundamentar essa minha argumentação, eu quero ler aqui as palavras do Rebbe, comentando essa paraxá. Uma bênção e uma maldição. O Todo-Poderoso, Kadosh Baruch Hu, não queria que a alma comesse o pão da vergonha, o sustento dado gratuitamente, sem ter sido obtido por mérito pelo receptor. Então, muitas vezes, é constrangedor nós recebermos o pão da vergonha de modo gratuito, sem termos mérito para isso. Então Hashem, em toda a sua sabedoria, em todo o seu conhecimento, ele deu a Torá para o povo judeu, para que por meio da obediência da Torá, eles tivessem mérito e não dependesse do pão da vergonha, que é dado gratuitamente. Ele, portanto, tornou possível para o homem servi-lo de uma maneira significativa com o trabalho de seu corpo e de sua alma, através de nosso empenho na avodá, serviço a Deus, nós estamos divinamente capacitados para guardar todos os tipos de bondade. Então, o que o Rebbe está nos ensinando? Está certo. Para nós recebermos as bênçãos, respondendo à pergunta, já que o primeiro versículo, o primeiro passuque, ele diz, Berahá vu kelalá, bênção e maldição. E o questionamento agora é bem simples. Como o povo judeu, ele atrairia essas brahot para o povo? Como eles iriam atrair essas bênçãos para si? Já respondemos. A própria Torá responde. O próprio texto das Escrituras nos mostram que é ouvindo os mandamentos da Torá. Livro de Devarim, capítulo 11, verso 27. Já respondemos. E o Rebbe vem e fala para nós que Deus, ele preparou meios para nós, receptores, recebermos essas bênçãos em nossas vidas. Nesse contexto, há mais de 3.000 anos atrás, o povo judeu, que iriam entrar na terra de Israel. Porém, o princípio é o mesmo, e nós podemos aplicá-los para o nosso dia a dia, sem sombra de dúvida. Nós que seguimos a Torá, as 7 leis de Noah, também, se nós guardarmos esses mandamentos, nós vamos atrair brahot sobre as nossas vidas, bênçãos sobre as nossas vidas. Esse é o recado da Torá. Então Hashem vem, de acordo com o Rebbe, e prepara meios através da avodá, através do serviço a Deus, através do estudo da Torá, através das preces, nós podemos atrair bênçãos para nossas vidas. Com a obediência da Torá, que foi um meio precioso que o Eterno nos deu para nós praticarmos a Torá, guardarmos os mandamentos, isso vai atrair méritos para nós e nós não vamos, como diz o Rebbe, comer o pão da vergonha, mas seremos receptores que entendemos a vontade de Deus, que são os mandamentos, e praticando-os, nós vamos ter um crédito com Hashem e vamos receber essas bênçãos.
Então, olha como Hashem é maravilhoso, olha como que Deus é maravilhoso, nos dando os mandamentos, onde por meio deles nós vamos atrair brahot, bênçãos para as nossas vidas. E é interessante, queridos, que as escrituras, elas estão recheadas, elas estão fundamentadas que a obediência, ela traz bênção para o povo judeu e para os Bnei Noach. Por exemplo, Josué, o primeiro profeta da Bíblia, ele traz para nós, o primeiro livro dos profetas, aliás, ele traz para nós essa verdade, que o resultado de guardar a Torá, os mandamentos, vai trazer brahot, bênçãos. Josué, capítulo 1, verso 7. Não se aparte da tua boca o livro desta Torá, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ora, o que o livro de Josué, o que Hashem está passando para Josué? Bem simples. Se você aprender, refletir na minha Torá com cuidado e fazer tudo o que está escrito, você vai prosperar em tudo e serás bem-sucedido. Então, o mesmo princípio, respondendo à pergunta como que o povo judeu, nessa paraxá, iria atrair para si essas bênçãos proferidas aqui em Devarim 11, 26, ouvindo a Torá. E nós estamos aqui fundamentando nas palavras do Rebbe. O Rebbe disse que Hashem preparou o meio para nós sermos bons receptores dessas brahot. E o meio é o serviço a Deus, obedecendo as mitzvot, obedecendo os mandamentos da Torá. E isso é tão verdade que o próprio Deus, ele fala para Josué: medita na minha lei de dia e de noite. Tenhas o cuidado de fazer tudo conforme está escrito, porque fazendo isso você vai prosperar e o teu caminho será bem-sucedido. Josué, capítulo 1, verso 8. Esse mesmo princípio também é registrado no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 3. Em consequência resultante de estudar a Torá, está escrito, Salmos 1:3, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer, olha a expressão, prosperará. Ora, vem a Torá e fala para nós em Devarim 11, 27. As bênçãos virão quando vocês escutarem os mandamentos. Vem o Rebbe e diz para nós que Hashem preparou o meio para sermos bons receptores. E o meio é o serviço a Deus, por meio da guarda das mitzvot, por meio de guardar os mandamentos. Vem Josué, capítulo 1, verso 8, o próprio Deus diz: se guardar os meus mandamentos, vai prosperar e ser bem-sucedido. Vem Salmos, capítulo 1, verso 3, e diz que, como resultado de meditar na Torá e obedecer, nós seremos comparados a uma árvore que no seu devido tempo vai dar fruto e tudo prosperará. O que essas verdades estão falando para nós? Que obedecer os mandamentos vai trazer brahot, de acordo com o início da nossa paraxá. Eu quero trazer aqui uma fonte do Livro do Conhecimento Judaico, na página 639. Nós estamos no mês de Ave, isto é, estamos já no findar do mês de Ave. E os nossos sábios dizem
que a partir do dia 15 de Ave, quem aumenta os estudos da Torá, aumenta a sua vida. Essa fonte está registrado lá no livro do Conhecimento Judaico, na página 639. Quem aumenta os estudos da Torá, aumenta a sua vida a partir do dia 15 de Ave. Hoje é dia 27 de Ave. Isto é, nós estamos naquela fase que nós precisamos aumentar o estudo de Torá. E aí eu faço uma correlação com a nossa paraxá. A paraxá diz: se vocês escutarem os mandamentos da Torá, vocês vão atrair as bênçãos. E justamente agora, no mês de Ave, quem aumenta o estudo da Torá, aumenta a sua vida, de acordo com os sábios, a partir do dia 15 de Ave. Então é muito interessante nós olharmos com essa visão, porque nós vamos passar a valorizar o estudo da Torá. E quando nós olhamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 11, nós aprendemos que é justamente essa ideia, meus queridos, que Moshe quer inculcar, quer colocar na cabeça do povo judeu nessa época, naquele contexto onde eles iriam entrar na terra de Israel. E isso é tão verdade que a impressão que dá é que Moisés ele quer dar uma ênfase nessa verdade. Por exemplo, Devarim 11:32. Disse Moisés para o povo judeu: portanto, sejam cuidadosos em observar todos os mandamentos. Ora, o que Moisés está querendo dizer para o povo judeu? Portanto, sejam cuidadosos em observar todos os mandamentos. De acordo com Rashi, o versículo 32 significa: vocês devem estudar as instruções de Deus, porque Torá significa instrução de Deus. Temos 613 instruções da Torá para o povo judeu, e é por meio das 613 mitzvot que o povo judeu cumpre a sua missão, e há 7 mitzvot, 7 preceitos, 7 leis para os não-judeus. E por meio delas, um não-judeu cumpre a sua missão na face dessa terra. Por exemplo, não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Deus, não assassinar, não roubar, não praticar relações proibidas, tenha atos de bondade, não maltrate os animais. São 7 preceitos que o Eterno, o Criador, deu para as nações. Então Rashi diz, já que o meio que atrai bênçãos para as nossas vidas é o serviço a Deus, é ouvir e guardar os mandamentos da Torá, o Rashi vem e diz, comentando o verso 32, vocês devem estudar a Torá para entendê-la de forma correta, para executá-la de forma correta. Então olha a importância de nós olharmos para a Torá e interpretarmos de modo correto. E não tem ninguém melhor do que o povo judeu para interpretar a Torá. Nós bem sabemos que existem 2 Torot, porque Torá é o singular, plural Torot. Nós bem sabemos que Deus, ele deu 2 Torot, deu 2 Torá. A Torá escrita, que é composta por 5 livros, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E Hashem também deu a Torá oral, isto é,
A Torá oral são todas as explicações de todas as leis. Então, quando Moisés subiu no Monte Sinai, Hashem deu para Moisés a Torá escrita e deu para Moisés toda a explicação da Torá escrita. E essa explicação é chamada de Torá oral. Essa verdade está registrada no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo de número 12. Hashem deu para Moisés a Torá escrita e a explicação, as mitzvot, a explicação da Torá escrita. Então, se nós quisermos aprender de forma correta a Torá, nós temos que aprender com o povo judeu. Porque Hashem deu para o povo judeu a Torá e toda a explicação. Por exemplo, quando nós estudamos a Torá, nós aprendemos que Hashem mandou sacrificar o animal. Mas se você olhar para a Torá, você vai encontrar a expressão, faça como eu te mostrei. Mas como que Hashem mostrou? Você não encontra alguns detalhes sobre o procedimento, do como. Mas a Torá oral vem e explica para nós todos os detalhes. E quando nós olhamos para as 7 leis de Noé, quando nós olhamos para a Torá escrita, é bem verdade que na Torá escrita nós vamos encontrar os 7 mandamentos para os não-judeus de forma implícita. Por exemplo, nós bem sabemos que o não matarás só aparece lá no livro de Êxodo, capítulo 20, quando Hashem dá a Torá para Moisés. Mas veja bem, o não matarás de forma implícita, ele está no livro de Gênesis, capítulo 4. Vocês lembram quando Caim, ele tem a intenção de matar o seu irmão? O que Hashem falou para Caim? Olha, o pecado jaz à porta. Então, de forma implícita, o não matarás já está ali no livro de Gênesis, capítulo 4. Hashem chama a intenção de matar de pecado. O pecado jaz à porta. Então, na Torá escrita, nós temos as 7 leis Bene Noach de forma implícita, mas a Torá oral, que é a explicação da Torá escrita. E repito, a Torá oral foi dada no Monte Sinai, quando Moisés estava lá no monte. Hashem deu a Torá escrita e a explicação, a Torá oral. E a Torá oral, ela está recheada de explicações pertinentes, referente às 7 leis de Noah. Eu abri aqui um parênteses para falarmos da Torá oral e da Torá escrita, para trazermos uma compreensão melhor da importância que é de estudar a Torá, os mandamentos na sua profundidade. E nós podemos estudar a Torá oral pertinente às 7 leis Bene Noach. Não há nenhum problema nisso. Muito bem. Sabendo então, queridos, que a bênção ela vem por escutar os mandamentos de Deus, os mandamentos de Hashem, eu pergunto, o que queremos? Bênção ou maldição? Qual o valor que nós estamos dando para a Torá? E é interessante, já indo para a parte final, depois de ter entendido que para nós atrairmos as bênçãos de Deus para as nossas vidas, nós precisamos observar a Torá, no sentido de aprendê-la, de guardá-la e executá-la no nosso dia. Resumindo, se você aprender os mandamentos de Deus, a instrução de Deus, e executá-los no seu dia a dia, sem sombra de dúvida, você vai atrair bênçãos para a sua vida. Não tenhamos dúvida disso. E indo já para a reta final,
dentro da nossa paraxá, aqui no verso de número 1, nós temos a expressão re'ê, que é o nome da paraxá. E re'ê significa veja. Assim fala a Torá: veja, eu dou hoje para vocês bênção e maldição. Então, isso traz para nós uma outra reflexão. De que maneira nós devemos guardar, obedecer os preceitos da Torá? Então, ponto 1. Existe aquela obediência dos mandamentos que é a obediência plena. Neste nível, a pessoa ela obedece os mandamentos da Torá porque existe um ser superior, porque Hashem é superior e porque Hashem mandou nós guardarmos os mandamentos. Então, esse primeiro nível de obediência plena, nós não questionamos. Nós obedecemos a Torá porque entendemos que Hashem, o Criador, porque o Eterno nos deu a Torá, porque o Eterno disse: idolatria é errado, blasfemar contra o meu nome é errado. Se Hashem falou, ele é soberano, ele sabe todas as coisas, eu obedeço. Isso é uma obediência plena, porque eu entendo que acima de mim existe o Criador, existe um ser superior chamado Eterno, Deus, e por isso eu me submeto, eu não questiono e guardo os seus mandamentos. Porém, nós temos um segundo nível, e esse é um pouco mais elevado, de guardar a Torá. É quando nós temos uma apreciação intelectual. O nível mais elevado é quando a pessoa não somente observa os preceitos da Torá por deferência a uma autoridade superior, mas também tem uma apreciação intelectual da importância de cumprir as mitzvot. E ela entende as recompensas que a observância das mitzvot traz. Então, um nível mais elevado é quando a pessoa ela usa o intelecto, ela estuda a Torá, ela compreende a lógica da Torá, ela passa a entender que a Torá é a instrução de Deus, é a vontade de Deus. Isto mesmo, a vontade de Deus está registrada nos 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A palavra Torá muitas vezes é interpretada de forma errônea e muitas vezes no sentido pejorativo. Porém, é importante nós enfatizarmos que o termo Torá em hebraico significa instrução. Então nós devemos olhar para a Torá como instrução. E um segundo nível de obediência à Torá é quando nós compreendemos com o nosso intelecto os mandamentos que Hashem, os mandamentos que Deus determinou na Torá, tanto para os judeus como para os não-judeus, e passamos a entender de forma lógica que, ao guardarmos esses mandamentos, depois de tê-los compreendido pela lógica, pelo intelecto, nós passamos a internalizar em nós que guardar a Torá vai atrair recompensas. Então, esse é um nível mais elevado. Então, existe um nível 1, que é aquele nível de obediência plena, que é quando nós guardamos o mandamento porque Hashem mandou e pronto, acabou. Não questiono, Hashem é soberano, eu reconheço isso e eu guardo sem entender intelectualmente, eu guardo porque Hashem mandou. Mas um nível mais elevado é quando nós estudamos a Torá e entendemos de modo intelectual a importância dos mandamentos de Deus e a importância de guardá-los. E entendemos intelectualmente pela lógica que ao guardarmos os mandamentos da Torá, isso vai atrair bênçãos para as nossas vidas. E ficou bem evidente para nós aqui vários textos das Escrituras, Josué capítulo 1, verso 8,
a própria paraxá aqui, Deuteronômio, capítulo 11, 27, Salmos, capítulo 1, versículo de número 3. Existem várias passagens, tanto na Torá, como nos profetas, como nos escritos, que de fato, obedecer os mandamentos de Deus, ainda mais quando os compreendemos, sem sombra de dúvida, vai atrair bênçãos para nós. E olha que interessante, quando você tem esse entendimento, você não vê a Torá como simplesmente, como alguns dizem, o Velho Testamento. Você não olha para a Torá como alguns dizem, eu mesmo dizia, que a Torá era só um espelho que mostrava a minha sujeira pecaminosa, me forçando a aceitar uma idolatria para me salvar. Quando nós temos essa visão errada da Torá, nós distorcemos a Torá. E o recado que Moisés está querendo dizer aqui para Bnei Israel é que eles compreendam, estudam as mitzvot para executá-las de maneira correta. Agora, quando você olha para a Torá como uma instrução de Deus, e você sabe que quando você guarda os mandamentos da Torá, porque são instruções perpétuas, você entende, você está cumprindo a vontade de Deus e está apto para receber as brahot, para receber as bênçãos. Então, olha que diferença de nós olharmos simplesmente para a palavra Torá e darmos o verdadeiro significado da mesma. Torá não é Velho Testamento. Torá não é um espelho simplesmente que mostra as suas falhas. Torá é a instrução perpétua de Deus para os judeus e para os não-judeus. Quando olhamos dessa maneira e internalizamos e compreendemos intelectualmente que a Torá é a instrução de Deus e não muda, sem sombra de dúvida, nós estamos habilitados para sermos receptores dessas bênçãos. E não comermos o pão da vergonha, que não temos mérito algum. Então Hashem é tão sábio que nos deu esse privilégio, essa oportunidade de recebermos a Torá, fazer o serviço para Ele e recebermos a recompensa. Ah, mas e se você pecar contra Deus? Ora, porque alguns vão dizer assim, mas se você quebrar a lei, você é um maldito, você vai para o inferno, vai queimar para sempre como batatas fritas no óleo quente. Ora, se a Torá é instrução, a própria Torá tem a fórmula. Hashem é Deus de misericórdia. Se você se arrepender, Hashem perdoa os seus pecados. Pronto, acabou. Então, muitas vezes, nós damos, e eu dava muita ênfase a esse lado negativo, mas eu anulava o amor de Deus. Porque a própria Torá, ela nos instrui que Deus é amor, que sempre tem uma porta de arrependimento. Você pode ler 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, e se humilhar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu descerei, sararei a terra e perdoarei os vossos pecados. Temos várias referências nas Escrituras que Hashem é misericordioso. Terceiro ponto e último. O que a Torá quer dizer com essa expressão re'e, que significa veja? Já aprendemos, quando pensamos em obedecer a Torá, obediência plena, eu obedeço porque Deus mandou, pronto, acabou. Número 2, obedeço com apreciação intelectual. Estudei, entendi, faz sentido, eu obedeço porque Deus deu e obedeço porque eu entendo. Maravilha! Mas existe um nível superior ainda. E é justamente esse nível que a Paraxá pretende tratar, nos mostrar aqui. Nós temos a palavra re'e, veja. E o terceiro nível é a visão. Neste nível, a pessoa não apenas aprecia, gosta do valor de guardar a Torá,
como ela os vê, a necessidade e o resultado positivos de observar as mitzvot tornam-se tão claros e evidentes quanto ver um objeto físico com os próprios olhos. Ora, qual é o ensinamento aqui? Guardar a Torá porque Deus mandou, muito bom. Guardar a Torá porque Deus mandou e porque eu compreendi intelectualmente, bom demais. Mas quando nós conseguimos ver que isso é um mandamento, que é a vontade perfeita de Deus para nós, nós visualizamos os preceitos da Torá, onde eles se tornam tão claros no nosso dia a dia, como se fosse um objeto físico aos nossos próprios olhos. O recado é bem simples. Quando eu levo muito a sério o guardar, o escutar a Torá, os mandamentos de Deus, e elas são parte da minha vida no dia a dia, no meu cotidiano, eu estou trazendo o mandamento num nível de visão, onde no meu dia a dia eu consigo enxergar o local exato para praticar aquela mitzvot. Isso é um nível espiritual muito elevado. E o grande recado é como nós vamos atrair as bênçãos para as nossas vidas. Vamos atrair as bênçãos para as nossas vidas escutando a Torá. Deus nos deu a Torá para nós benenoar as 7 leis, onde por meio delas nós seremos receptores habilitados para receber as brahot, de acordo com Deuteronômio 11:26, e a nossa visão, a nossa interpretação sobre a guarda dos mandamentos tem que ser no contexto da visão. Eu guardo a Torá porque Hashem mandou, eu guardo a Torá porque eu entendi intelectualmente os preceitos, e eu vou levar os mandamentos da Torá no meu dia a dia tão a sério, ao ponto de eu conseguir visualizar pontos estratégicos, onde eu consiga aplicá-los no meu dia a dia, fazendo com que os mandamentos se tornem tão reais como se fossem objetos físicos. Em resumo, o sucesso, o segredo, o sucesso está na obediência da Torá. Shabbat Shalom a todos. Parashá Re'eh.